Bom, eu queria começar hoje gerando algumas dúvidas primeiro, para que depois venham as respostas. Que eu fui aprendendo com as minhas aventuras que a gente só tem respostas se a gente faz perguntas, né? Então, primeiro eu queria começar falando sobre a teoria do caos. Não tem nada a ver com aventura no princípio, né? A teoria do caos explica que o resultado de algo depende de diversas variáveis e que é impossível prever o resultado. Às vezes, algo pequeno, uma pergunta ou um comentário, que pode não significar nada para a pessoa que manifesta, pode mudar totalmente a vida da pessoa que ouve. Se eu estou aqui hoje, né, e sou quem eu sou, é por conta de uma pergunta que mudou a minha vida. Eu vou situar um pouco no tempo, né? O ano de 2009, eu ainda morava aqui no Brasil. Eu tinha mais ou menos 15, 16 anos. E eu estava no colegial ainda, né? Ensino médio. E eu estudava num colégio que o único objetivo, ou o principal objetivo do colégio era preparar-nos para o vestibular. Todos nós aqui sabemos que o vestibular não é algo muito fácil. Todos ou tiveram que fazer ou passaram, pelo menos na época, de fazer. E o único objetivo desse colégio era preparar-nos para o vestibular. Então, existia uma pressão gigantesca em torno dessa prova. E aos 15, 16 anos, eu não sabia lidar com isso. Eu não tinha a menor ideia o que eu queria estudar. Teoricamente ia ser fácil, essa pressão que os professores ou que os meus próprios companheiros exerciam, né, por conta dessa prova, não devia me afetar. Eu só tinha que saber o que eu queria estudar, nada mais. A questão é que eu não tinha a menor ideia. E provavelmente muitos de vocês passaram por isso naquele momento. Naquela época eu fiz muitos cursos de orientação vocacional. Não era possível que eu não conseguia, né, que eu não conseguisse tomar uma decisão. Então eu fiz diversos cursos e cada curso uma resposta diferente. Eu continuava parado no mesmo lugar. A questão é que foram passando os meses, continuei estudando, mas eu já não estava sabendo lidar com essa pressão. Essa pressão começou a me angustiar ao ponto de eu ter que... eu tinha instintos, né, de raiva, me sentia nervoso, e eu pedi um dia para conversar com os meus pais. Nós fomos almoçar um dia, só nós três, e eu contei para eles toda essa angústia, essa pressão e essa indecisão que eu estava sentindo. Meus pais me ouviram em silêncio. Quando eu terminei de falar, a minha mãe olhou para mim e disse: "Olha, eu vou te fazer uma pergunta. Quero que você me responda com a primeira coisa que tiver na cabeça." E ela continuou dizendo: "Como você se vê daqui a 20 anos?" Até aquele momento, eu queria ser professor. Eu gostava de história, geografia, direito, marketing, publicidade. Como eu disse, eram muitas coisas e todas diferentes. Eu queria tudo isso. Mas naquele momento que a minha mãe me fez essa pergunta, a única coisa que me veio na cabeça foi: eu quero ser o homem das histórias. Quero ser a pessoa com a qual você possa sentar 1 hora, 2 horas, uma semana, um mês. Mas para tudo tem uma história própria, vivida, uma experiência real. Eu queria, por exemplo, que o aroma de uma xícara de café me trouxesse à memória uma história, de quando eu estive trabalhando numa plantação de café de altura no interior do México, ou que o cantar de um pássaro me trouxesse à memória de um amanhecer na Costa Rica, por exemplo. Era isso que eu queria. Naquele momento, essa lucidez, ou essa decisão, me ajudou a lidar com essa pressão do colégio. Mas foram necessários poucos meses para perceber que não existia nenhuma carreira ou universidade que ia me levasse ao homem das histórias. Antes que eu pudesse me angustiar novamente, eu mudei com a minha família para o Uruguai, e lá estivemos alguns meses. Eu estive 1 ano lá, terminei o colégio, acabei estudando direito no colégio mesmo, porque o sistema de ensino lá é um pouquinho diferente. Tive a oportunidade, quando eu terminei o colégio, de ir para os Estados Unidos, fiquei 1 ano, e aos 19 anos voltei para o Uruguai e decidi que era o momento de entrar na universidade. Já não sentia aquela pressão, não sei se era porque eu já estava um pouquinho mais maduro, porque tinha tido outras experiências,
ou porque no Uruguai não tem vestibular. Eu acho que era por aí também. E naquele momento foi fácil tomar a decisão. Eu decidi estudar Relações Internacionais. Era uma maneira, uma tentativa de juntar pelo menos 3 das 5 coisas que eu gostava: História, Geografia e Direito. Comecei a faculdade, demais, vida nova, né? Vida de universidade é legal, festa, tudo mais. E era tudo novo, era tudo muito bacana. Eu conseguia ver em cada aula a presença dessas 3 matérias. E isso me deixava muito contente. Sabia, né? Eu sentia que eu estava no meu caminho. Perto do final do primeiro ano, eu comecei a perceber que o meu ponto de atenção já não era o professor ou a matéria, senão que eu passava horas e horas olhando para a janela. Eu ficava observando o vai e vem das pessoas, pernas de um lado, pernas para o outro, e era isso que eu ficava vendo. E no começo era divertido ficar olhando o vai e vem das pessoas, mas eu comecei a associar isso como se fosse a vida que estava passando do lado de fora daquela janela, diante dos meus olhos, enquanto eu estava preso ali dentro. E aquilo começou a me machucar de verdade por dentro, ao ponto de eu não continuar indo para a faculdade. Deixei de ir para a faculdade, eu ia somente no período de provas, fazia as provas e voltava para minha casa. Como eu não estava indo, né, já para a faculdade, eu só fazia as provas, começou a sobrar tempo. Eu decidi que era hora de começar a trabalhar, né? Eu entrei numa empresa de investimentos. Tive a oportunidade, por conta do português, de trabalhar numa empresa de investimentos direcionada ao mercado brasileiro. E era relacionado à Bolsa de Valores, e no começo, a mesma coisa, era fantástico. Camisa, gravata, prédio corporativo, relacionado à Bolsa de Valores. Eu fui justo naquela época do lançamento do filme O Lobo de Wall Street, sabem? Então eu me sentia o próprio Leonardo DiCaprio. Era fantástico no começo. Mas foram passando os meses e eu já tinha deixado de curtir, de acordar cedo e fazer um nó na gravata toda manhã. Isso já não era legal. Eu começava a me incomodar já com aquele fluxo, aquela velocidade das coisas, das pessoas. E aquela vista que eu tinha maravilhosa da minha sala, que eu via todo Montevidéu aos meus pés, começou a ser torturante também. Eu olhava para a janela, via os carros e as pessoas como formiguinhas lá embaixo, e vinha à minha cabeça a mesma coisa. A vida está acontecendo lá fora, quando eu estou perdendo meu tempo aqui dentro. E, cara, isso começou a me dominar por dentro, novamente. Até que um dia, uma manhã, eu cheguei para o trabalho, eu chegava às 9 da manhã. Às 10, meu chefe chegou, eu falei, eu preciso ir embora mais cedo, eu preciso resolver uma questão pessoal e eu volto, eu reponho as horas em outro dia. Ah, não tem problema, faz o que você tem que fazer e vai embora. Então, fiz o que eu tinha que fazer, desliguei o computador, levantei, né, remanguei a calça, tirei os sapatos, fui caminhando para minha casa. Nesse caminho, a única coisa que eu queria era resolver essa angústia de uma vez por todas. Eu sabia que o problema estava em mim. E na metade desse caminho, nessa praia, caminhando pela praia, eu lembrei da pergunta que a minha mãe tinha me feito. E eu lembrei da minha resposta. Cara, eu queria ser o homem das histórias. Foi inevitável não olhar para a minha vida e ver que eu não era o homem das histórias, mas que tampouco eu estava no caminho para ser o homem das histórias. E, se a gente está num caminho que não nos leva para onde a gente quer ir, a coisa mais sensata é dar meia volta e pegar outro caminho, né? Nesse sentido, num trem, né, com destino errado, vai mais devagar que andando a pé, não é verdade? Então, decidi mudar totalmente o rumo da minha vida. Decidi, e lembrei nesse momento, né, depois dessa reflexão, que além de ser o homem das histórias, eu queria ser professor, eu queria ser aventureiro. Então, esse mesmo dia, cheguei na minha casa, sentei em frente ao meu caderno e escrevi, eu tenho o ponto A, eu sei onde eu estou parado, eu sei qual é o meu entorno, minha realidade agora, e sei aonde eu quero chegar, eu tenho o ponto B. E, assim, espontaneamente, eu desenhei um caminho para chegar onde eu queria. Eu chamei isso de GPS, pela semelhança com o aparelhinho GPS, que só te pede o ponto A, ponto de partida e ponto de destino. Nessa mesma semana, decidi criar o projeto El Mundo Sin Excusas, o mundo sem desculpas ou sem pretextos, seria a tradução, que junta todas as coisas que eu gosto, mas sobretudo a aventura
e a educação. Eu decidi que eu ia viajar pelo mundo ensinando as pessoas a sonhar. E que a maneira de chamar a atenção para isso ia ser através das aventuras. Então eu escolho uma aventura, algo que parece distante, utópico, né? Como atravessar a América Latina de bicicleta, e mostro como é possível alcançar qualquer coisa com uma boa organização, com esse método. Sim, GPS, chama Guia Prática para os Sonhos. Se trata, eu fiquei muitos meses, né? Quando eu tomei a decisão, eu fiquei muitos meses estudando. Eu assistia aulas de psicologia. Eu continuava na minha faculdade, mas assistia a outras aulas para poder montar um método real de organização. E consegui montar a partir de... Tem 4 bases e um resultado. Algumas fórmulas também, né? A primeira base, né, o ponto 1, é sonhar. Isso é muito simples. Parece simples, mas muitos de nós não sabemos sonhar, né? A gente sempre espelha ou em dormir ou em algum material, mas às vezes não vai por aí. Então, sonhar. E esse sonhar a gente pode dividir em 2 coisas, assim como o GPS. Ponto A, eu preciso ter claridade aonde eu estou parado, saber qual é o meu entorno, minha realidade. E preciso saber aonde eu quero chegar. Ponto B. Então, já temos sonhar, base 1. A segunda base é planejar, planificar. O GPS, uma vez que você põe os 2 pontos, ele traça uma rota. E é isso que você tem que fazer. É isso que a gente faz com esse GPS. Traçar um caminho. O que é que eu posso fazer cada dia para ir me aproximando ao destino? Exatamente como o GPS. Né? O terceiro ponto é acreditar. Porque ninguém vai ter o apoio de todo mundo desde o princípio. Você pode chegar com uma ideia de negócio, de sonho, do que for. Você não vai ter o apoio de todas as pessoas. E nem teus seres queridos vão te apoiar 100% em todo o tempo. Você precisa acreditar realmente em você, nos teus pontos fortes. E aí entra o que eu chamo de colete salva-vidas. Né? Em espanhol seria claves del éxito. Né? Seria como qual é o sucesso, né, o segredo do teu sucesso. Todos nós já alcançamos algo importante na nossa vida. E não importa a vida que você tenha tido, você já alcançou alguma coisa. Então, nesse momento, é importante sentar e fazer uma reflexão. O que eu alcancei? Por que eu alcancei? Quais são as minhas qualidades que me levaram a conquistar isso aí? E é isso que você vai ter presente para momentos de turbulência. Quando o mar estiver muito revoltado, você coloca esse colete salva-vidas. Ele vai te manter em cima da água, pelo menos respirando. Isso é para acreditar, para seguir acreditando e apostando no teu sonho, no teu projeto. E o quarto ponto, muito importante, trabalhar a diário. O GPS funciona assim, você pode pôr o ponto A, o ponto B, ele marca a rota, mas quando diz vire à direita, em vez de virar à direita, você continua a 500 metros. Isso não funciona, você tem que seguir as instruções para poder chegar onde você quer. Ele já está marcando todo o caminho, você tem que obedecer, é só isso. E é isso que você vai fazer, trabalhar a diário, fazer caso, né, obedecer as instruções que você fez no passo anterior. É assim de simples. E aplicando todas essas coisas, você chega no teu destino. O Waze te entrega até em casa, ou onde você queria ir. É exatamente igual. Assim que funciona. E foi com esse método, com essa organização, que hoje eu consigo viver dos meus sonhos. Hoje eu sou um aventureiro profissional, vivo dos livros, de patrocínio, das aventuras. E acabei agora, há 2 meses atrás, a minha última aventura, né? Foi atravessar toda a América Latina de bicicleta. Atravessei mais de 15 países, 5 desertos, subi montanhas de mais de 6.000 metros, atravessei a Cordilheira dos Andes, mais de 22 mil quilômetros. E antes de começar, eu não tinha pedalado nem até a cidade do lado onde eu morava. Mas com organização eu consegui fazer tudo isso. Então, o que eu entrego para vocês é planejem, se organizem, usem o GPS. Se você usa o GPS para chegar aonde você quer ir, por que você não usa para chegar onde você sonha e alcançar os seus objetivos?